Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Mesa de som Expert. No caso dessa mesa aqui, ela não está saindo áudio e os LEDs eles ficam todos acesos. Nesse vídeo eu vou deixar aqui algumas dicas para você não ficar tão perdido aí, caso você pegue uma dessa para manutenção. Então é isso aí pessoal, vamos lá. Então vamos começar aqui pela primeira dica. Da onde que vem a alimentação aqui dos operacionais, dos circuitos integrados. Então aqui ó, pino 8 de cada CI desse é alimentação positiva e o pino 4 é alimentação negativa. Da onde que vem a alimentação positiva destes CIs? Ela vem aqui ó, deste transistor e deste diodo. Esse diodo aqui é um diodo Zener que estabiliza a tensão aqui para 8.5 volts. Então vamos lá medir ó. Então, caso você tenha alguma dúvida, esse diodo aqui é um diodo Zener de 9.1 volts. Aqui está dando 9.2. Essa tensão ela entra na base deste transistor. Está aqui 9.2. O coletor desse transistor ele entra a tensão positiva. Vou colocar aqui no seu coletor, no pino do meio eu tenho quase aí 11 volts. Que é a tensão que entra depois que a gente liga a mesa. E na sua saída, no seu emissor, eu tenho aqui ó, 8.5 volts. Então esse transistor ele é responsável para alimentar os pinos 8 dos circuitos integrados. De onde que vem a tensão negativa dos operacionais, que é o pino 4, que também era para ter 8,5 volts negativos. Da onde que vem, pessoal? Vem aqui deste transistor. Aqui é a mesma coisa. Só que um é o positivo e o outro é negativo. Aqui é a mesma coisa. Esse diodo aqui é um diodo Zener de 9 volts. Só que se eu for medir aqui em cima desse diodo, eu não tenho tensão. E no coletor desse transistor, era para mim ter uma tensão negativa e não tenho. Da onde que vem essa tensão negativa? Ela vem aqui desse circuito integrado LM2596S. Esse circuito integrado aqui ele é uma fonte PWM, ele entra 12 volts. Então tá aqui ó, no pino 1 ele entra a tensão aí de 11.1 volts. Ela tem uma pequena queda porque ela passa aqui por esse diodo. Caso não tenha tensão aqui no pino 1 deste circuito integrado, aqui é para a gente ter aí por volta de 11, 12 volts, esse diodo aqui ele pode estar aberto, que às vezes aquele queima, ele racha e não passa a tensão aqui de alimentação, ela passa pelo diodo, passa por aquele diodo, vai em algumas partes aqui do circuito, também vem aqui no pino 1 deste circuito integrado. Então aqui ó, na sua saída, que é a sua carcaça, era para mim ter aqui por volta de 12 volts também negativos. Esses 12 volts negativos ele passa por esse transistor e alimenta aqui os pinos 4 de todos os operacionais. Então aqui no caso, como essa mesa aqui está sem o áudio, então aí está faltando a tensão negativa, pessoal. Então este circuito integrado aqui ele está ruim, tem que fazer a sua troca. Aqui eu vou deixar outra dica. Caso você for comprar esse circuito integrado, se você comprar aqueles módulos, tem módulo com esse mesmo CI, pessoal, 2596 adjuste, você compra o módulo em vez de comprar só o CI. Por quê? Porque sempre aqui, ó, quando queima esse circuito integrado, esse diodo também queima. E essa bobina também ela pode queimar. Se você comprar aquele módulo e o diodo estiver ruim, você já pode também estar tirando o CI do módulo, o diodo, e se a bobina estiver ruim também, você tira já do módulozinho, você já tem todos os componentes. Se você comprar só o CI e o diodo estiver ruim, aí você vai ter que comprar o diodo separado, é um diodo Schottky. Então compra aquela plaquinha, pessoal, e tira as peças daquela plaquinha, que ela é a mesma peça aqui, ó, é o 2596. Se você for comprar essa peça sozinha, tem que prestar atenção, porque essa peça tem um ADJ. Então esse ADJ, o que significa? Que ele pode ter uma saída ajustável.
eu tenho esse outro aqui 2596, ele marca aqui, ó, 5 volts, tá vendo, pessoal? Esse aqui, ó, não pode, essa é a diferença. Esse aqui ele tem uma saída já fixa de 5 volts. Então esse aqui não pode ser usado. Até pode, pessoal. Aí vai ser uma dica para outro vídeo. E esse circuito integrado aqui, ele tem aqui o ADJ, que é o ajuste da saída de tensão. Certo, pessoal? Então se for trocar esse CI, melhor comprar aquele módulozinho, que aí você já pode tirar todos os componentes. Então aqui vou desligar a mesa. Vou mostrar aqui para vocês o diodo. Como é que se testa aqui esse diodo? Você sabe se ele está ruim ou não. Esse diodo aqui, se você testar ele no multímetro digital, ele vai marcar aí 0,2 volts. Se nós pegarmos aqui o multímetro analógico, vou pegar aqui o diodo na escala de X1. Esse diodo aqui, ó, ele dá quase no final lá. Tá vendo, pessoal? Ele vai quase aqui no final. Se eu testar esse diodo aqui, ele não vai até o final, ele teria que vir até aqui, ó. Então esse diodo ele está ruim, ó. Para esse diodo aqui estar funcionando bom, ele tem que dar dessa forma aqui, pessoal, ó. Ele tem que ir até o final. Aí sim é um diodo Schottky. Ele dá aqui uma deflexão maior. Então aqui no caso o CI está ruim e o diodo também está ruim. Agora que eu vou deixar a terceira dica, como testar a mesa aqui colocando outra fonte, sem trocar aqui o LM2596. Aí já dá para a gente testar o restante da mesa e ver se ela está funcionando antes de fazer a compra aqui do circuito integrado. Então a gente vai pegar uma fonte aqui de 12 volts, como essa, regulei aqui para 12 volts. O que você vai fazer? Vou pegar aqui, ó, positivo da fonte. E onde que eu vou ligar, pessoal? Vou ligar aqui, ó, positivo, vou ligar junto com o negativo da alimentação da mesa. Então aqui vai ser a referência, que é o GND. E o negativo eu vou colocar aonde? Eu vou colocar aqui, ó, posso soldar aqui um fiozinho no diodinho aqui ou na carcaça do circuito integrado. Vou colocar a minha tensão negativa. Como esse CI aqui está gerando uma tensão negativa, pessoal, então a gente liga dessa forma. Então a referência aqui, o 0 volts, ele vai ser no 0 volts aqui. Então essa tensão vai ser 12 volts negativos. Deu para entender? Então ó, vou desligar essa fonte. Desliguei, vou colocar aqui na carcaça do circuito integrado. Eu soldei aqui no diodo, que é mais fácil. E vou ligar as duas fontes simultaneamente. Então vou ligar aqui a minha fonte, vou ligar a mesa e vou ligar essa fonte, ó. Liguei aí simultaneamente, a mesa tá ligada. Então o que nós vamos ter aqui, pessoal? Nós vamos ter agora a tensão negativa. Se eu medir aqui, ó, eu tenho menos 12, tá vendo? Então como se o CI estivesse trabalhando. E aqui eu já posso testar a mesa, se ela está funcionando ou não antes de comprar o CI. Então aqui já deu para ver que os LEDs já não estão acendendo mais, ó, estão apagados. Tem aqui um pendrive. Se eu ligar a mesa, aqui, ó, ele já vai para o USB e já começa aí tocar o USB, pessoal, tá vendo? Então aqui eu sei que a mesa ela está funcionando. O problema é só aqui do regulador. Tá aqui o som, ó. Tá aí, ó. Aqui os LEDs eles estão funcionando, ó. Então aqui a mesa ela está ok. O problema aqui é só o regulador que está aí com defeito. Então, para você testar aqui, pessoal, não se esqueça que coloca o positivo aqui no GND e o negativo da fonte a gente coloca aqui, que seria a tensão negativa. Agora aqui, para tirar esse componente mais fácil, caso você não tenha aí o soprador, pessoal, você pode estar utilizando 2 soldador, que ele sai bem facinho. Então aqui eu vou encher de solda, né, com o aparelho aí devidamente descarregado, desligado. Então enche de solda aqui os seus terminais.
e aqueço com 2 soldadores. Coloco um soldador aqui na sua carcaça e o outro aqui nos seus terminais, ó. Não é difícil tirar esse circuito integrado. Tá aí facinho com 2 soldadores. Agora aqui com o regulador já trocado, a mesa está funcionando, ó. Agora vamos ver aqui as tensões novamente aqui na saída desse regulador, para você ficar sabendo aqui quantos volts tem. Então aqui na sua carcaça, que é uma tensão negativa, nós temos aí 11 volts e meio. Esses 11 volts, pessoal, eles passam aqui por este transistor. Ele é estabilizado por este diodo aqui que eu já falei, de 9 volts. Então nós temos aqui em cima desse diodo, ó, 9 volts. Na saída deste transistor nós temos 8.4 aqui, que alimenta os circuitos integrados. Então aqui, ó, no seu pino 4 nós temos 8 negativo, no seu pino 8 nós temos 8 volts e meio positivos. Então essa tensão negativa aqui, ela estava faltando, e alimenta todos os circuitos integrados, pessoal. Agora aqui também tem outra questão. Tá aqui o regulador trocado e o diodo. Agora aqui tem outra questão, pessoal, olha só. Esse remoto, vou tirar aqui o áudio. Esse remoto aqui, ó, você tem que tomar cuidado com ele, porque ele não é uma entrada. Aqui o seu pino externo, ele não é o negativo. O pino externo aqui, que seria aqui essa parte metálica, ele sai o positivo para alimentar algum aparelho. E o pino aqui central, o pino do meio, ele entra o positivo quando você liga um aparelho externo, tipo aqueles voltímetros sequencial que ele vai ligando um por um. Ele vem a tensão aqui por este pino do meio e liga a mesa de som. Então não pode pegar aqui, ó, esse conector com o negativo e colocar aqui, porque você vai queimar. Se você jogar aqui um negativo, tá vendo aqui, pessoal, é a saída, até tem um fusível. O que vai acontecer? Essa saída aqui, a saída positiva, você vai aterrar ela. O que vai acontecer? Teoricamente era para queimar esse fusível, só que não queima esse fusível, ele queima aqui, ó, este transistor. Esse transistor aqui, ele faz a chave para jogar o remoto para fora. Então o que está acontecendo aqui, ó? Eu vou desligar a mesa. Desliguei a mesa. O que está acontecendo aqui, ó? Ele não desliga o remoto, ele está aqui, ó, contínuo, 10 volts. Por quê? Porque este transistor aqui, ele está em curto, ó. Ligaram ali errado. O que aconteceu, pessoal? Tá vendo aqui? Entra a tensão e aqui no meio sai a tensão. Só que esse transistor aqui está em curto. Vou testar aqui no outro multímetro para vocês. Vou desligar aqui a mesa. Vou mostrar o que acontece se você jogar ali uma tensão aqui, ó, negativa. Vai queimar este transistor. Então esse transistor aqui, ele está em curto, ó. Então transistor PNP, você pode colocar aqui qualquer transistor PNP aí de 1 ampere, ele vai funcionar. BC 640, um BDzinho 136, que ele vai funcionar. Então vou fazer aqui a troca deste transistor, pessoal. Aqui já coloquei outro transistor, no caso eu coloquei um transistor FET, o A19T ou A79T, também funciona perfeitamente. Eu acho que fica até melhor que transistor. Tá aqui uma lâmpada, vou colocar aqui na sua saída, ó. Vou ligar a mesa, tá aí a lâmpada liga. Antes estava direto, pessoal, que o transistor estava ruim, eu estava em curto. Tá aqui o transistor, tirei fora. Agora vou desligar a mesa. Também desliga aí o remoto. Então por isso que não pode jogar aqui esse plug, não pode colocar aqui, porque ele vai aterrar
Aqui essa saída positiva ele vai dar um curto e vai queimar esse transistor. E aqui a sua atenção, pessoal, aqui no meio, ó, tá 0 volts. Quando eu ligo, ele joga aí 11 volts e faz aqui o remoto externo. Agora eu vou deixar aqui algumas tensões para você não ficar tão perdido aí para fazer a manutenção de uma mesa dessa. Nós temos aqui, ó, esse CI aqui é um CI regulador de 3.3 volts. Esse transistor aqui é um transistor chave que alimenta o circuito quando a gente liga a mesa. Esse transistor aqui, ele é a chave do remoto externo. Esse transistor, vocês já viram aqui que ele faz aqui a estabilização aqui de 8,5 para alimentar os circuitos integrados. Aqui nós temos outro regulador, ó, esse regulador também é de 3,3 volts, reguladorzinho aqui de tensão. O nosso regulador de tensão negativa, 11,5. Esse transistor aqui, ele sai a tensão negativa, 8,4, alimenta os circuitos integrados. Esse regulador aqui é de 5 volts. Talvez aí seja a alimentação do pendrive, também que é 5 volts. Ele alimenta aqui o pendrive e também o receptor de Bluetooth. Só que o receptor de Bluetooth ele passa aqui por esses dois diodos, ó. Passa por esse diodo 4,5, depois por esse diodo 4 volts. Esses 4 volts alimenta o receptor de Bluetooth. Aqui eu vou falar mais uma vez a respeito aqui do regulador LM2596. Eu aconselho a vocês comprarem essas placas, pessoal, porque essa placa aqui, se você for na AliExpress, ela está em torno de R$2, R$3. Ela é mais barata do que você for comprar aqui só o regulador sozinho. E se por acaso, aqui no caso, o diodo também estava ruim, você já tem aqui o diodo para reposição. Você tira o diodo e se a bobina estiver ruim, também você já tem uma bobina aqui para reposição. Esse regulador LM2596, ele é um regulador da linha positiva, que nem aqui ele está entrando 19 volts, pessoal, tá vendo? E aqui eu ajusto a tensão que eu quero, eu deixei aqui para 5 volts, ele entra positivo, sai positivo. Para uma próxima oportunidade, eu vou fazer aqui 2 reguladores, um positivo, e também vou utilizar essa configuração aqui para fazer o regulador da linha negativa, que eu achei bem interessante aqui esse circuito. Vale a pena aí fazer um vídeo separado. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aí algumas fotos dos componentes também. Vou deixar lá na descrição do vídeo, no blog, caso você queira, caso você precise saber do valor de algum componente dessa mesa de som. Certo, pessoal? Gostou das dicas? Deixa aí o seu joinha no meu vídeo, se inscreva no meu canal, para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.